Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à nossa aula de hoje? Olha só, aula 11, objeto de conhecimento, processos de formação de palavras, composição, detalhamento, neologismo, abreviação vocabular. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre palavras, novas palavras, formação de palavras, criação de palavras, neologismo. Você sabe o que é um neologismo? Não. Não sabe? Vamos observar essa tirinha. Observe aí. Uma tirinha com 4 quadros. Temos aí a tirinha, linguagem formal, linguagem verbal, linguagem não verbal. Temos aqui na primeira tirinha chama-se Aventura Noturna. Olha só, observe aí. Aventura Noturna é o nome da tirinha. Aí temos aqui um rapaz dormindo, com seu ventilador ligado, janela aberta ali porque deve estar muito quente, né? Aí ele diz assim, ó, por que minha perna está dormente? Ele pergunta, olha só aqui, ó. Ele pergunta, por que minha perna está dormente? Provavelmente perguntou para ele mesmo, né? Aí ele diz assim, deve ser a posição. Aí ele vira de lado, olha só. Vira de lado, o ventilador aqui ligado. Agora vou me permitir ser um sonhante. Olha só, a palavra que ele cria aqui, ó. Você conhece essa palavra? Não, né? Com certeza ele criou essa palavra. Vou me permitir ser um sonhante. Aí aqui ele já dorme, ó. Notem aí que já muda a cor, né? Já muda a cor, olha só. A paleta de cores mudou aqui, já está indicando aqui que ele está sonhando. Está voando ali por cima das florestas, entre as montanhas. Aí ele diz assim, ó, isso é incrível. Aqui a dor não está presente. Muito bem. Aí ele acorda. Notem aqui que também muda a paleta de cores aqui, indicando que ele acordou, olha só. Toda noite deveria ser uma aventura, como esta, dormente, sonhante, mas sempre presente na aventura da vida. Então, notem aqui que ele cria uma palavra, ele cria a palavra sonhante. Essa palavra não existe, né? Então, notem aí que esse processo, o processo de composição, forma palavras através da junção de 2 ou mais radicais, nesse caso aqui, né? Aprendemos aí na formação de palavras, que é o sonho, mais o sufixo ante. A partir desse radical sonhante, que já vem da palavra sonho, ele acrescenta o sufixo ante, né? Então ele cria uma nova palavra, ele forma uma nova palavra, a palavra sonhante. Muito bem. Vamos falar ainda, continuar falando ainda sobre formação de palavras? Muito bem. Agora observe aqui esse outro texto aqui, ó, que diz assim: no que o homem se torne coisal, corrompem-se nele os veios comuns do entendimento. Um subtexto se aloja, instala-se uma agramaticalidade quase insana, que empoema o sentido das palavras. Aflora uma linguagem, defloramentos, um inauguramento de falas, coisa tão velha como andar a pé esses varreios do dizer. Olha só, texto aqui do Manuel Barros, aqui ó, Manuel Barros, o livro chama-se O Guardador de Águas, foi editado no Rio de Janeiro pela editora Record no ano de 1998. Muito bem, vamos analisar aqui, ele cria algumas palavras novas nesse poema dele, o Manuel de Barros. Ele cria uns neologismos. O que vem ser os neologismos? São novas palavras, ele cria novas palavras. Olha só aqui que interessante, nesse poema ele cria aqui, por exemplo, a palavra coisal, né? Coisal. Vocês conhecem muitas pessoas que falam, o quê?
a coisa, o coisa, a coisa, você nunca sabe do que a pessoa está falando, né? Você adivinha, porque a pessoa fala sempre na a coisa, eu vou pegar a coisa, e aí você não sabe. Nesse caso aí, ele criou a palavra coisal, no que o homem se torne coisal, ou seja, você já tem uma ideia, né? Se transformar em algo, um objeto, se transformar em um objeto, uma coisa, né? Um algo. Então, no que o homem se torne coisal, corrompe-se nele os veios comuns do entendimento. Muito bem, essa palavra já existe, né? Do entendimento. Um subtexto se aloja, instala-se uma agramaticalidade. Notem aqui que a palavra vem de gramática, não é isso? Gramática, mas ele coloca aqui um prefixo de negação. Então, gramática, a gramaticalidade dá a entender ali que é contra a gramática, né? Algo reverso, algo de negação à gramática. Aí ele prossegue aqui, quase insana, que em poema. Ó, em poema. O que venceu? O que ele quis dizer aqui, né? Acho que de criação, né? Cria-se um poema, ou o sentido das palavras, cria o poema como sentido das palavras. Então notem aí que ele vai criando palavras. Aflora uma linguagem, aí nós já sabemos que a flora existe, aí ele não cria também, já tem defloramentos, e um inauguramento de falas, aí ele cria uma palavra nova, inauguração, inauguramento de falas, né? Então notem aí que esse poema, ele cria várias palavras. Então, temos aí o sentido das primeiras palavras que ele criou lá, que são neologismos, são novas palavras. São palavras criadas ali pelo autor. Por exemplo, a gramaticalidade, ele usa ele de modo proposital, as estruturas que fogem ali à norma da gramática, né, como recurso estilístico. O que mais aí? Coisal, que ele transforma o homem em uma coisa, naquilo que o homem se torna em uma coisa, né? No caso ali um adjetivo, indicando a transformação do homem em algo inanimado, algo despersonalizado também, exatamente. E também temos aí a palavra empoemar, que ele transforma aí um verbo, o poema, o substantivo, em um poema, inauguramento, que é inaugurar, né? Então ele indica ali o reforço ali do sufixo mento ao radical, inaugurar, tá? Ele vai sugerir ali um processo de transformação de uma nova expressão. E vareios também que ele cria. Então notem aí que essas criações de novas palavras, no caso aí o poeta, ele criou nesse poema para dar uma nova linguagem, uma mensagem diferente. A partir disso, ele criou novas palavras. Mas também na nossa língua, as palavras novas elas vão surgindo com as novas tecnologias, com as novas formas de falar, com a tecnologia, com a internet. Vamos criando novas palavras. Muitas palavras não existiam há 2 anos, há 3 anos, outras estão surgindo agora. Então as palavras elas vão surgindo, são neologismos. Você sabe o que é um neologismo? Vamos conceituar o neologismo? Vamos lá, olha só, observe aí. Então temos aí, ó, neologismo. O que vem ser o neologismo? Olha só. Neologismo é o uso de palavra ou expressão nova com base em léxico, ou seja, na palavra semântica, no sentido e na sintaxe, né, preexistentes na mesma língua e outra. Qualquer palavra ou expressão resultante desse processo. Resumindo tudo aí, uma nova palavra criada, né? Neologia é a criação e uso de palavras novas com novos significados. Vamos ver aqui uma criação também, um poema muito bonito, um poema muito conhecido também, que diz o seguinte, olha só. Qual a diferença entre neologismo e estrangeirismo? Primeiramente, nós vamos apresentar aqui uma palavra criada aqui pelo esse nosso escritor, o Manuel Bandeira, ok? Ele diz assim, olha só, presta só atenção como ele cria uma nova palavra nesse poema muito bonito, muito bacana. Ele diz assim, ó, beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo,
o verbo te adorar. Intransitivo, te adoro, Teodora. Olha só, notaram aí? Então que ele faz esse jogo de palavras com te adorar, te adoro e o nome da amada dele, que é a Teodora, né? Então nota aí que o poeta também ele cria essas palavras, esse jogo de palavras para inventar, para criar novas palavras, ok? Então no poema Neologismo do Manuel Bandeira, ele diz: beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. No caso, o poeta criou ali o verbo te adorar. A nova palavra chama-se um neologismo, ok? Muito bem. Agora nós vamos falar aqui de criações, de tecnologias, nem tão atuais, porque a rede social já até mudou de nome, né? Mas eu trouxe esse exemplo para você entender como essas palavras vão sendo criadas, né? Vão sendo elaboradas, vão sendo utilizadas e elas vão surgindo e vão fazendo parte da nossa vida. Observe aí a rede social que se chamava Twitter, hoje se chama X, né? Então vamos analisar, observe aí. Então temos aí, ó, Twitter, nome em inglês do microblog que conecta autor com sua rede de contatos. É um estrangeirismo, né? Nós temos aqui o Twitter, essa palavra dessa rede social. Muito bem, a partir dessa palavra começaram a surgir neologismo, novas palavras. Olha só, temos aqui, por exemplo, quem utilizava essa rede social chamava-se tuiteiro. Ó, criou-se essa palavra para nomear o usuário, criaram um neologismo. Assim como a ação que faz aquele que usa o serviço, criaram também o tuitar. Então são palavras que vão sendo criadas, né? Vão sendo criadas aí a partir de novas interações. Mesmo que baseadas em vocábulos, ou seja, em palavras estrangeiras, as novas palavras elas obedecem também às regras da língua portuguesa. No caso aí de tuiteiro, por exemplo, o processo foi de acrescentar ali o sufixo eiro, né? O sufixo eiro que é próprio para designar uma profissão, não é isso? Pedreiro, carpinteiro, confeiteiro. Aí no caso essa expressão indica quem pratica o ato, quem é um praticante dessa rede social. Então notem aí que o surgimento dessas palavras, mesmo que sejam palavras estrangeiras, elas vão obedecer às regras de processo de formação de palavras brasileiras, ok? No caso da nossa língua portuguesa. Prosseguindo, vamos prosseguindo, então falando ainda sobre, falamos aí nesse primeiro momento sobre neologismo, que você compreendeu que são criação de novas palavras. Essas novas palavras, elas vão ser criadas através de processo de formação de palavras que também vão obedecer a estrutura da língua portuguesa, a estrutura da formação da língua portuguesa. Falamos aí a respeito do tuiteiro, que ele veio de Twitter, uma palavra inglesa, mas essa formação do praticante, de quem praticava, era seguidor dessa rede social, ele se tornou tuiteiro, como se fosse uma profissão, né? Uma profissão, tuiteiro, pedreiro, confeiteiro. Então notem aí que a formação ela se deu ali nessa situação, ok? Muito bem. Outra situação é o tuitar, né? Quem praticava o ato, o verbo, a partir de Twitter, criou-se o verbo tuitar, praticar ali a rede social, ok? Outra situação que nós vamos falar aqui, vamos falar sobre abreviação vocabular. Vamos falar sobre abreviação vocabular? Vamos lá, olha só, observe aí. O que é uma abreviação vocabular? Tenho certeza que você sabe. Observe aí. A abreviação vocabular consiste na redução, olha só, observe aqui.
A abreviação vocabular consiste na redução de uma determinada palavra. Ela vai reduzir, sem que isso lhe altere o sentido. Como assim, professor? Algumas palavras, nós não conhecemos toda ela, né? Todo o nome real dela, mas nós reduzimos, abreviamos essa palavra e todos nós conhecemos, né? Então, é importante que você saiba todo o nome, saiba também a abreviação vocabular. Exemplo, olha só, trouxemos aqui alguns exemplos para você. Você chama, quando você vai ao cinema, se você já foi alguma vez, você chama, eu vou ao cinematográfico. Você não diz isso, né? Exatamente, o nome é comprido. Aí, com o tempo, o uso, as pessoas foram abreviando as palavras, foram abreviando. Então, primeiro passou a ser cinema, vou ao cinema, aí as pessoas acharam que ainda estava grande, abreviaram mais ainda, ó, ficou Cine, né? Aqui em Manaus tinha muito nome aí, Cine Chaplin, Cine Otelo, então eram os cines, né? Então notem aí que essas abreviações, a abreviação vocabular, ela consiste disso na redução de uma determinada palavra, sem que isso lhe altere o sentido. Outra palavra aqui, olha só, observe aí. Otorrinolaringologista, olha só, eu só consigo falar porque eu estou falando bem devagar. Ó. Otorrinolaringologista, muito bem. É o especialista em garganta, não é isso? É isso sim, o professor não está errando não, garganta e nariz, não é? Exatamente, olha só, o pessoal me ajudou aqui. Então é o especialista em garganta, nariz, respiração, a parte vocal e de respiração, né? Muito bem. Então temos aí, você quando vai ao médico, você não vai falar isso aqui, mamãe, eu quero ir lá no otorrinolaringologista, você fala somente, eu vou lá no otorrino, não é isso? Isso é uma abreviação vocabular, consiste na redução de uma determinada palavra. Outra palavra, extraordinário, extra. Metropolitano, metrô. Automóvel, auto. Telefone, fone. Ou tel, né? Tem gente que fala tel também. Você sabia que o nome do pneu era pneumático? Duvido você saber disso. Né? Furou o meu pneumático. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala furou o meu pneumático. Você fala furou o meu pneu. Furou o pneu da minha bicicleta, furou o pneu da minha moto, furou o pneu do meu carro. Você não vai dizer pneumático. O nome é pneumático. Aí foi abreviado para pneu. Ok? Então, é isso, olha só. A abreviação vocabular, ela é a abreviação, ela consiste na redução de uma palavra, de uma determinada palavra, sem que isso lhe altere o sentido. Se você falar cinematográfico, você já sabe que trata-se de cinema e de cine. Ou se eu falar cinema, é a mesma coisa que cinematográfico. Se eu falar cine, é a mesma coisa que cinematográfico. Eu estou utilizando ali uma abreviação vocabular que consiste na redução de uma determinada palavra. O ato de abreviar representa tornar algo menor, mais curto, que se tratando de sua extensão. Dessa forma, quando o nosso assunto faz referência a algumas palavras existentes na língua portuguesa, há a possibilidade de elas serem abreviadas sem que isso lhe altere o sentido ou seja, o seu significado, ok? Muito bem. Temos aqui um texto que nós criamos aqui para você, que vai abordar um pouco ali dessa situação, né? Um pouco ali de estrangeirismo, um pouco ali de abreviatura. Olha só, observe aí. Então temos aqui, ó. O texto diz assim: numa cidade agitada, o cinemetro, poderíamos dizer aqui, né? O cinema, o cinematográfico metro, metropolitano pode ser,
né? Então, essas duas palavras podem ter sido também abreviadas, né? Era o point. Aqui nós já temos aqui estrangeirismo, não é isso? Point. O pessoal falava muito point. Ah, lá é o point. É o point do pessoal, né? É o ponto principal, um ponto que as pessoas se encontram. É o point preferido de um grupo de amigos animados. Decidiu ir lá assistir a um filme extra, a um filme extraordinário, uma sessão extraordinária, ok? Então temos aí uma abreviação vocabular, ok? Prosseguindo no nosso texto aqui. Eles estavam empolgados, pois ouviram dizer que a produção era incrível. No trajeto, um deles ligou para o irmão usando o fone. O que é isso? Exatamente, uma abreviação vocabular, a palavra telefone. Muito bem. Ao chegar, olha só, prosseguindo, ao chegar, todos foram recebidos pela tela gigante do cine, do cinematográfico, do cinema, pode ser metropolitano. O filme foi espetacular e saíram de lá ansiosos para a próxima sessão. Então, a importância das abreviações na comunicação escrita, especialmente em situações informais ou quando se deseja economizar espaço, é muito importante também, né? Então é importante que você utilize aí essas abreviações dependendo do contexto, ok? Muito bem. Temos agora aqui uma notícia. Observe aí como também as redes, as empresas de informação, sites, jornais, eles utilizam também muito a abreviação para caber ali na chamada, né? Então, observe aí um exemplo que nós trouxemos para você. Então, acidente na BR-101 por estouro de pneu. Notaram aqui que eles vão colocar pneu. Por quê? Porque se ele colocasse o pneumático, olha só, poderia não caber aí no espaço, né? No espaço aí da manchete. Tinha um presidente lá nos anos 90, se eu não me engano, anos 90, exatamente. O nome dele era Fernando Henrique Cardoso. Como o nome dele era muito grande, os jornais, as revistas abreviavam o nome dele, né? Abreviavam o nome dele porque era muito grande, justamente fazendo uma abreviatura. Fernando Henrique Cardoso virou FHC. Então, quando falava assim, FHC, todo mundo já sabia. Por quê? Porque a mídia utilizava muito essa abreviação. Então, notem aí que a mídia também utiliza muito isso para caber ali no espaço de chamada. Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso texto. Olha só. Um acidente grave na BR-101 deixou o motorista ferido. O condutor que buscava atendimento com um otorrino, olha só também aqui, temos aqui mais uma abreviação, otorrinolaringologista, não é isso? Muito bem. Perdeu o controle do auto. Auto o quê? Está abreviado também, né? Automóvel, após um pneumático estourar. As autoridades foram acionadas e o trânsito ficou congestionado. Pedimos atenção na manutenção dos veículos para evitar situações similares. Muito bem. Então, notaram aí uma das características da abreviação também na imprensa. Eles utilizam ali para caber ali no espaço de chamada. Eles vão utilizar muito essas abreviações vocabulares. No caso aí temos alguns clássicos, pneumático, cinematográfico, né? Então eles vão trazer essa abreviação vocabular, ok? Trouxemos um texto aqui, uma narrativa, criamos uma narrativa aqui de um planeta que criamos aqui, que ele vai trazer essa situação das abreviações. Então, preste atenção, daqui a pouco nós vamos analisar esse texto. Vamos lá. Explorando o Abrevo. Numa galáxia distante, no planeta Abrevo, viviam os abrevianos, seres únicos com uma linguagem peculiar
cheia de neologismos e abreviações. Um grupo de exploradores chegou a Abrevo em uma nave espacial, encantados com a paisagem exótica e as construções dos abrevianos. Recebidos por Neo, um guia local, foram conduzidos por um tour pelo planeta, aprendendo sobre a história e os costumes do povo. Durante a visita, notaram as abreviações frequentes nas palavras dos abrevianos, como Abra, para cumprimentar, Abrivo, para a vida, e Abrecultura, para a arte e cultura. Os exploradores ficaram fascinados com os neologismos criados pelos abrevianos para descrever sua tecnologia avançada e tradições únicas. Ao final do dia, despediram-se de Neo e voltaram à nave, levando memórias incríveis de sua aventura em Abrevo, ansiosos para compartilhar suas descobertas com o resto da humanidade. Muito bem. Então vamos relembrar aqui o que nós tratamos hoje. Tratamos primeiramente ali a respeito Falamos ali a respeito de quê? Neologismo, exatamente. Falamos sobre neologismo, são palavras novas palavras, palavras criadas, né, através ali da nossa convivência com tecnologia, com novas situações em que criamos, vão definir novas palavras, criação de novas palavras. Então, temos aí, nesse texto que nós apresentamos, neologismos, né, que eles apresentavam ali ao planeta de Abrevo, que é o nome do planeta fictício, onde se passa a história. Então, é um neologismo criado aí para o nome de abreviatura. Abrevianos seria o nome aí também dado a esses habitantes do planeta Abrevo, também neologismo, palavras criadas. Essas palavras criadas, elas podem ser criadas tanto por poetas, escritores, eles podem criar novas palavras para atingir uma mensagem que eles queiram atingir, que eles queiram mandar, que eles queiram criar através dos seus textos. Então, eles podem criar neologismos, novas palavras. Assim como nós criamos esse texto através ali de um planeta fictício chamado Abrevo, né? Esse planeta fictício com os abrevianos, que são os habitantes. Então, são novas palavras que podem ser criadas. Você pode criar uma história também, criando novas palavras, criando novos sentidos para essas palavras. São neologismos, ok? Muito bem. Temos ali também a palavra abra, né? Que é uma abreviação de abraço que eles utilizam ali no texto, né? Em vez de ser abraço, virou abra. Então, temos ali uma abreviação vocabular. Em vez de escrever abraço, eles utilizavam abra, né? Então, vou lhe dar um abra para abraço. Então, utilizam ali de uma abreviação vocabular. Aprendemos também que a abreviação vocabular ele vai trazer ali no jornalismo, ele vai ser utilizado por causa do espaço, não é isso? Então, eles vão utilizar muito essa ideia aí de espaço. Ainda no texto, temos ali o abrivo, que foi criado uma palavra para representar a palavra vida, utilizada ali pelos abrevianos para se referir à vida em geral. A abrecultura, que era a abreviação de arte e cultura, empregada pelos abrevianos para descrever ali a expressão artística e cultural. Muito bem. Temos o que mais ali? O que mais falar no texto ali? Abrivo, vida, abrecultura, e é isso. Então, indicamos ali, nesse primeiro momento, falamos ali sobre neologismo, criação de palavras, novas palavras que podem ser criadas pelo uso da tecnologia. Um dos exemplos que nós demos, podem ser criadas novas palavras também por poetas. Poetas podem criar essas novas palavras para atingir a sua mensagem, para uma mensagem ser melhor entendida do que passar. E também falamos ali sobre abreviação vocabular, são abreviações de palavras, são abreviações que vão ser utilizadas tanto no dia a dia, que já viraram parte ali do nosso vocabulário, como também ele vai servir ali à imprensa para ela caber ali no espaço, na chamada de suas reportagens, dos seus informativos, ok?